Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 8, verso 22. No domingo eu não pude terminar a ministração, porque ela fica muito comprida. E hoje eu vou terminar em nome de Jesus. E a revelação de Deus tocará no coração de cada um de vocês. Amém? Diz assim: e chegou a Betsaida, uma cidade, e trouxeram um cego, e agarraram-lhe, para que ele tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspiu-lhe nos olhos. Ele impôs as mãos e perguntou se lhe via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou-lhe e pôs as mãos sobre os olhos, e fez olhar para cima. Fez olhar para cima. E ele ficou restaurado, e viu cada homem claramente. Amém? Versículo 24, da minha tradução, para que você entenda. O homem olhou e disse: vejo pessoas, e elas se parecem com árvore, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme. Eu amo isso. Desta vez o cego olhou firme e ficou curado. E aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: não volte para este povoado. Queridos, nós estamos na história bíblica de um homem que era cego. E percebam, este homem, ele não era cego da nascença, porque ele conseguia distinguir o que era um homem e o que era uma árvore. Então, por algum momento da sua história, da sua vida, ele enxergou, mas nós não sabemos o porquê ele perdeu a visão. E diz a palavra de Deus que quando Jesus estava entrando em Betsaida, logo quando ele chega, vieram pessoas trazendo este cego a Jesus. Vieram pessoas que trouxeram este cego. Entendam, ele não era de Betsaida, mas souberam que Jesus estava ali, atravessaram a sua aldeia e entraram em Betsaida e levaram até Jesus. Queridos, ande com pessoas que te leva até Jesus. Eu ministrei isso no domingo passado. Nós somos esses agentes, e nós precisamos ser esse povo, esses amigos, esses homens e essas mulheres que levam as pessoas até Jesus Cristo. Deus deu um chamado para cada um de nós. Deus deu um chamado para você. Então leve as pessoas para Jesus. Você que está me assistindo, leve as pessoas para Jesus. Você tem coragem de compartilhar esta pregação? Então você vai estar levando as pessoas para a internet. Leve as pessoas para Jesus. Então levaram aquele homem para Jesus e falaram: olha Jesus, esse homem é cego, e nós queremos que o Senhor coloque as suas mãos, porque aonde Jesus colocava as suas mãos, havia cura, havia libertação, havia salvação. E essas mãos continuam curando, continuam aqui abençoando o seu povo, aleluia. E eles pediram isso: faça isso, Jesus. E o interessante de tudo isso, que quando levaram aquele homem até Jesus, Jesus pegou na mão daquele cego, aleluia.
E Jesus disse: vamos sair daqui. Preste bem atenção. Jesus, diga assim: Jesus pegou na mão daquele cego. Sabe como eu vejo? Você já viu uma pessoa que é guia para um cego? Essa pessoa tem que entrelaçar seus braços em suas mãos e vão caminhando passo a passo. E aquele que tem visão o leva, encostando em seu corpo. Você consegue ver Jesus fazendo isso? Jesus poderia dizer para aqueles amigos que o trouxeram: viu, tragam ele até onde irei levar. Mas Jesus não pediu para os amigos fazerem isso. O próprio Jesus pegou na mão daquele cego e começou a guiá-lo. Isso significa o cuidado que Jesus tem, o amor que Jesus tem, a humildade que Jesus tem e o carinho que Ele tem por cada um de nós. Quando você não estiver enxergando, Ele vai te levar. Você consegue ver esse amor? Você consegue ver esse carinho? Não pense que você está sozinho. Jesus está do seu lado. Não pense que Jesus não está vendo os seus problemas. Não pense que Jesus não sente compaixão por aquilo que você está passando. Jesus está pegando nas suas mãos. Aleluia. Ele podia falar assim: viu, tragam para cá. Não, Ele mesmo pegou. Nesta noite você está aqui, Jesus vai te pegar. Eu estou declarando: Jesus vai te pegar. Então, o primeiro ponto que eu vejo: primeiro, os amigos levam até Jesus. Segundo, Jesus toca naquele homem e leva ele, pega pelas suas mãos. Levante as suas mãos. Quem está precisando de Jesus aqui? Diga: Jesus, pega nas minhas mãos e me conduz. Aleluia. Há milagres nessa noite. Há milagres nessa noite. E diz a palavra então que Jesus pega na mão e leva ele para fora. E eu pergunto para você: por que Jesus levou aquele homem para fora? Jesus estava em Betsaida. Por que Jesus levou aquele homem para fora? Jesus não podia curar. Jesus não poderia curar aquele homem naquele lugar? Sim ou não? Mas por que Jesus então pega aquele homem e tira de Betsaida? Vamos ler em Mateus, capítulo 11, do verso 21 ao verso 24. Mateus 11, do verso 21 até o verso 24. Pode colocar aqui para mim, por favor. Você vai entender por que Jesus tirou aquele homem daquele lugar. Amém? Diz assim: e aconteceu que, acabando de dar as instruções aos seus 12 discípulos, partiu a ensinar e a pregar as cidades deles. E João vindo do cárcere falar, filho, versículo 21, 11, 21. Aí sim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos prodígios que vos se fizeram, há muitos se teriam arrependido com sacos com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Tu, Cafarnaum, que te ergueste até os céus, será batida até o inferno, porque se Sodoma tivesse sido feito os prodígios em que te operaram, teria ela
permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menor rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Preste bem atenção. Jesus, ele lança uma palavra de juízo. Por quê? Porque naqueles lugares onde Jesus fez sinais, prodígios e maravilhas, as pessoas, por causa da sua incredulidade, por causa dos seus corações duros, coração duro, Jesus curou os cegos, deu vista, curou aleijados. Jesus fez tantas coisas em Betsaida, em Cafarnaum, na Judéia, mas em vez deles glorificarem o nome do Senhor, em vez deles adorarem e bendizer ao nome do Senhor, não, este povo, estas cidades, rejeitaram a Jesus. Havia um espírito terrível de incredulidade destes povos. Então Jesus se retira e Jesus fala: olha, se Sodoma, se Gomorra, se Tiro tivesse visto o que vocês viram, eles teriam se arrependido, eles teriam colocado panos de roupas de saco, significava na época humilhação, eles teriam rogado, eles teriam se arrependido e haveria perdão sobre eles. Mas vocês viram muito mais, vocês viram curas, vocês viram milagres, vocês viram prodígios e maravilhas, Betsaida. Vocês viram tudo isso, mas rejeitaram. E naquele dia, o juízo será severo para ti. Queridos, eu quero dizer algo para vocês nesta noite. Jesus tirou aquele homem que não podia ver em Betsaida, porque aquela cidade era uma cidade incrédula. Jesus poderia curar numa cidade incrédula, sim ou não? Sim, porque Ele é todo poderoso. Mas Jesus Cristo não queria mais se manifestar por causa do coração duro e por causa do coração incrédulo daquele povo. Quem está comigo aqui? Eu quero dizer algo para vocês nesta noite. Coração incrédulo, coração duro, Jesus não se manifesta. Não porque Ele não tem poder de se manifestar, mas é porque Deus rejeita ao soberbo, mas Ele levanta os que têm um coração humilde. Eu quero dizer para vocês nesta noite, em nome de Jesus, se o seu coração for um coração de fé, se o seu coração não for um coração de incredulidade, mas um coração que crê em Jesus Cristo, você verá sinais hoje, você verá maravilhas amanhã, e você verá prodígios depois da manhã, porque Ele sempre vai se manifestar aonde tem alguém com o coração cheio de fé, cheio de amor, cheio de esperança. Se você é um desses, se manifeste ao Senhor nesta noite. Uma vez os fariseus chegaram para ele, né, pastor? Chegaram para Jesus, né, pastor Paulo, e falaram assim: Jesus, manifesta aí, faz um milagre para a gente crer em você. Jesus falou assim: eu não vou manifestar nada, vocês vão ver fogo do céu caindo na cabeça de vocês, porque eles tinham coração duro. Em nome de Jesus, eu sinto aqui neste lugar um ambiente de fé tremendo nessa noite, um ambiente de adoração tremendo neste lugar, aleluia, e a glória de Deus vai se manifestar nas nossas vidas. Então o que Jesus faz? Jesus tira aquele homem do lugar de incredulidade. Jesus tira aquele homem, Jesus pega pelas suas mãos, com amor e com carinho, e tira aquele homem do lugar de incredulidade. Mesmo que você seja incrédulo, você está aqui nesta noite, você está me ouvindo, você está me assistindo, e o Espírito Santo te conduziu pelas mãos, para te tirar do lugar de incredulidade, para entrar no ambiente da fé. Então receba o seu milagre pela fé, em nome de Jesus. E diz a palavra então, que Jesus tira ele para fora, daquele lugar. Você está no ambiente de milagres? Está no ambiente de fé? E Jesus tira ele para lá, e aí Jesus faz algo estranho. Diga assim: estranho. O que Jesus faz?
Jesus, ele pega e ele gospe nos olhos daquele rapaz. Versículo 23, ele pegou o cego pela mão, levou para fora daquele lugar do povoado, então cuspiu e passou a saliva nos olhos do homem. O que Jesus fez? Cuspiu. Que coisa mais nojenta, sim ou não, gente? Imagine eu chegar aqui para você, Irene, e falar assim: vem aqui, Irene, o que você tem? Eu estou com dor no meu olho. Eu falei: cuspi nos seus olhos. Você me dá um tapa. Eu falei: misericórdia, pô, você está louco? Não se preocupe, que eu nunca vou fazer isso com vocês, amém? Amém? Tem gente que quer tomar cuspida, amém, gente? A única coisa, então, eu nunca vou fazer isso, só se Jesus descer um anjo, ouvir e falar: bora. Mas Jesus cuspiu nos olhos daquele cego. E quando Jesus cuspiu, o que Jesus fez? Passou as mãos, os dedos nos olhos do cego com cuspe. Imagina aquela nheca. Quem está comigo aqui? De vez de jogar água, alguma coisa, ele e começa a esfregar no olho do rapaz. Aleluia. E por que Jesus fez isso? Você sempre tem que ler a Bíblia perguntando: por que, Senhor? Qual é a revelação disso? Entenda, tudo tem um porquê na Bíblia. Não existe nada por acaso que está escrito na palavra de Deus. Tudo tem objetivo. Em Gênesis capítulo 2, a partir dos versículos ali, no versículo 7, você vai encontrar que Deus fez o jardim do Éden, e do barro, da argila, da terra, Deus fez um boneco, o homem. E aí quando Deus coloca as mãos porque todas as outras coisas Deus falou: haja isso, haja aquilo outro, mas o homem não, Deus colocou a mão na massa. O que Jesus fez com aquele homem? Pegou nas suas mãos. O que Deus fez para construir o homem? Pai, Filho e Espírito Santo, porque ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Todas as coisas Deus disse pela palavra, e pela palavra aconteceu, mas para criar o homem, Ele colocou a mão. Tem gente que já está pegando a revelação. Mas aquele moço, Jesus pega pelas mãos, e o homem, Deus constrói do barro. E para aquele barro ter vida, o que Jesus fez? O que o Pai fez? No grego diz que ele beijou o boneco, colocou boca com boca. Você consegue imaginar o Deus eterno, todo-poderoso, colocar a boca no barro e soprar nas narinas, na boca? Sabe por quê? Porque o Pai te ama. Eu vou repetir: o Pai te ama. E quando o Pai soprou, Ele deu o quê? Fôlego de vida. Quem já encheu bexiga aqui? Vocês falam balão, né? Quem que já encheu balão, bexiga? Tem gente que nunca encheu na vida, nunca teve essa. Vocês não tiveram infância, não, vou trazer um monte de bexiga para a igreja. Pra vocês. Quem que já encheu bexiga? Só para mim saber assim, ó. Aleluia. O que acontece? Você lembra quando você era criança? Lembra, Genésio? Você enchia e esvaziava, enchia e esvaziava. O que acontecia, Genésio? Ficava o quê? Uma baba. Lembra disso? Ou coisa nojenta, Giovana. Ficava aquela baba. Você soprava e esvaziava. Você soprava, né? Aí ficava soltando para fazer aquele barulhinho. Lembra disso? Nunca tiveram infância, não? Soltava, pegava de novo, aleluia. E quando você vai pegar, o que está? Está molhadinho, está úmido do quê? Da saliva. Quando Deus sopra, Ele está colocando
o seu DNA no homem e na mulher. Aleluia. Quando Deus sopra, Ele está colocando a sua saliva, porque na saliva você tira o quê? O DNA. Lembra daqueles filmes CSI? Para achar o bandido, eles pegavam e faziam a pessoa tomar num copinho, colocavam um palitinho na boca, né, um algodão, e fazia o teste para ver, porque na nossa saliva mostra o nosso DNA. Deus soprou o DNA dele em vocês. Então por que Jesus cuspiu no rosto daquele jovem? Porque quando Deus criou Adão não era cego, Adão não era mudo, Adão não era aleijado, Adão não tinha dor nas costas, Adão não tinha dor nas pernas, Adão não tinha diabetes, Adão não tinha problema de coração, Adão não tinha problema de visão, Adão não era careca, Adão não era surdo, Adão ele era um homem perfeito, porque Deus criou o homem perfeito, mas por causa do pecado vem a morte, e você sabe que a morte vem por causa de enfermidades. Deus criou o homem perfeito, mas por causa do pecado vem a enfermidade que traz a morte. Mas quando Jesus se depara com aquele rapaz que estava cego, aleluia, glória a Deus, ele já foi lá para o Gênesis. Ei, quando eu criei o homem, eu não criei o homem para ficar cego, eu soprei o meu DNA, e quando entrou o meu DNA no homem, o homem era perfeito. Então por isso que ele cuspiu, ele passou o dedo nos olhos daquele cego, dizendo assim: quando eu formei o homem, era para ser perfeito. Volta a ter vida, volta a enxergar, volta ao princípio daquilo que eu criei o homem. Aleluia! Mas preste atenção. Por que, pastor Paulo, que eu falei que eu não vou cuspir mais em ninguém? Daqui a pouco eu explico. E não foi, Jesus fez isso vou falar outra vez que Jesus fez isso. No mesmo livro de Marcos, capítulo 7, versículo 31, 37. Marcos 7, do 31 ao 37. Você que está anotando esta palavra, anota. Jesus fez isso 1, 2, 3 vezes. Eu vou te dar mais uma referência, só para você entender isso. Quem está comigo aqui? Aleluia. Jesus, Ele está fazendo maravilhas nessa noite. Quem recebe, diga amém. 7, 31 ao 37. E Ele tomou, próximo versículo 32. Aqui trouxeram um surdo que falava dificilmente e rogaram que pusesse as mãos sobre ele. É outra pessoa. E tirando a parte da multidão, de novo, pôs os dedos aonde? Nos ouvidos, e cuspiu e tocou na língua. Diga assim: meu Deus. Gente, por que vocês estão? Volta, 30. E tirando a parte dentre a multidão, pôs os dedos nos ouvidos, cuspiu e tocou na língua. Dessa vez foi assim, ó. Cuspiu na orelha e na língua. Qual era o problema dele? Ele era surdo e mudo. Jesus cuspiu e passou o cuspe na língua desse mudo e pôs o dedo na orelha, no ouvido deste cara. O próximo, ele levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá. Isso quer dizer: abre-te. Aleluia. Mais uma vez, lá no Éden, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo construíram o homem, Deus soprou. E você sabe, quando você sopra, você manda gotículas da sua saliva. Por isso que vocês estão de máscara, para se proteger e proteger o próximo. Aleluia. Então Jesus
Agora ele passa na língua e nos ouvidos desse rapaz e disse: abra-te. E os seus ouvidos e a sua boca foram destravadas. Quem está aqui nessa noite? Eu quero declarar na sua vida, em nome de Jesus, que o DNA de Deus está aqui nessa noite. Eu vou repetir: o DNA de Deus está aqui nesta noite. E tudo que é imperfeito, tudo que não funciona na sua vida, vai voltar a funcionar. Só quem tem fé recebe, se manifeste conforme a sua fé. E por que eu não vou cuspir mais em ninguém, e nem em Jesus? Pergunte para mim: por que, apóstolo? Porque teve um dia que Jesus estava sentado com seus discípulos, e era Páscoa, e tinha um pão, e tinha um vinho, e ele pega o pão e ele reparte, e ele diz: este é o meu corpo, que será partido por vós. Em Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Semelhantemente, ele pega o cálice. O que mostra mais o DNA de uma pessoa? A saliva ou o sangue? Sangue. Ele pega o cálice, o vinho da nova aliança, e ele diz o quê? Este é o meu, que será derramado por vós. A nova aliança entre Deus e os homens. E pelo sangue de Jesus Cristo, eu sou purificado de todo o meu pecado. Então, não precisamos mais de cuspidas, porque na cruz do Calvário, Ele machucou todo o seu corpo na cruz do Calvário, para trazer cura para o seu corpo. Ele derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário, para te trazer vida e vida eterna. Ele derrama o seu DNA. O DNA, nós temos o DNA de pecado, DNA de iniquidade, DNA de pecador. Mas quando nós pedimos pelo sangue de Jesus, então pelo sangue de Jesus nós somos purificados de todo pecado, e nós somos sarados de toda a enfermidade pelo sangue e pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu quero dizer para você, crente que toma ceia, receba o DNA de Deus no seu corpo, receba o corpo de Cristo no seu corpo, receba o sangue de Jesus no seu corpo, porque esta é a nova aliança entre Deus e os homens. Só quem está comigo se manifeste conforme a sua fé. Por isso que tem aqueles que já estão mortos, porque não participam da ceia do Senhor. Domingo agora é dia de ressurreição, 10 horas da manhã, e às 19 horas vamos dar ceia. Para você que não pode estar, está problema de grupo de risco, vamos deixar a ceia lá na portaria da igreja, kit preparado. Mas tome a ceia do Senhor, tome a ceia do Senhor, porque este é o nosso DNA. Quem está comigo? E quando Jesus faz isso, Ele pergunta para aquele rapaz: e aí, você está enxergando? O que o rapaz disse? Se fosse nós, na nossa linguagem: eu estou vendo meio embaçado, Jesus.
estou vendo um monte de coisa, os homens parecem que são árvores que estão andando. Está meio embaçada a visão. Existem pessoas que recebem o primeiro toque de Jesus, mas não conseguem ver claramente ainda o que Jesus tem. Existem pessoas que recebem o DNA de Jesus, mas ainda não conseguem ver a profundidade de Jesus, entender o que Ele tem para a sua vida. Fica com a visão turva, fica com a visão embaçada. E Jesus falou: você está vendo tudo embaçado? Mesmo Ele tendo aquele toque, mesmo Jesus passando as mãos, Ele não conseguia enxergar direito. Existem muitas pessoas que tiveram um primeiro contato. Existem muitas pessoas que tiveram um primeiro toque. Existem muitas pessoas que tiveram a primeira experiência. Existem muitas pessoas que receberam Jesus. Existem muitas pessoas que receberam um toque de Jesus, mas não conseguiu sentir o evangelho pleno, não conseguiu ter a revelação plena de Deus, não conseguiu ter a revelação total do que é ser um cristão, um homem, uma mulher de Deus, e a sua visão ainda fica uma visão nebulosa, fica uma visão ainda que não consegue ter foco, não consegue encontrar um foco na sua visão, fica meio perturbado, fica meio embaçado. Essas são as pessoas que têm os primeiros toques, que recebeu o primeiro toque, mas ficou com a visão embaçada, ainda não entendeu, ainda não recebeu, ainda não entrou no seu coração a profundidade da revelação de ser tocado por Jesus. Então Jesus chama aquele rapaz: você não está enxergando muito bem, né, filho? O que Jesus faz? Jesus, ele dá o segundo toque. O apóstolo Paulo diz: agora eu te vejo, que parece que quando eu vejo como um vidro embaçado, como um espelho embaçado. Mas conforme ele ia andando com Jesus, ele diz assim: mas um dia eu irei te ver face a face, o seu rosto assim como ele é. Na nossa vida espiritual também é assim. Nós recebemos o primeiro toque, a gente começa a ver as coisas meio embaçadas. Mas entenda, a glória da última casa vai ser sempre maior do que a da primeira. Eu vou repetir para você: a glória da última casa será sempre maior do que a da primeira vez. Você pode ter errado uma vez, Jesus vem e conserta o seu erro. Você pode errar duas vezes, e quando você se arrepende, aliás, tem que se arrepender, e Ele vai mudando o seu caráter, Ele vai mudando a sua vida de cada arrependimento. Então você vai caminhando, como eu sempre digo, fé em fé, glória em glória, visão a visão. Você vai tendo profundidade de quem é Jesus, quem Ele é, por quê, e você começa a entender o destino para a sua história, para a sua vida. Então Jesus toca nele de novo, e quando Jesus toca, ele olha para cima, e Jesus põe a sua mão nele. Versículo 25, Jesus pôs outra vez as suas mãos dele sobre os seus olhos dele, e dessa vez o cego olhou firme. O cego olhou o quê? Firme. E ele ficou curado. Da primeira vez o cego estava meio dúbio, suas mãos, ele olha firme. Eu quero dizer para você que nesta noite, neste dia, nesta hora, neste momento, Deus está dando uma nova oportunidade para cada um de nós. Se na primeira vez ficou mais ou menos, na segunda vez Deus está falando para você: ei, foca, olha firme para o alto, olha firme para os céus, olha firme, porque desta vez você será curado e você terá sua visão totalmente, eu estou repetindo aqui para quem receber, você vai ter a visão totalmente restaurada, em nome dele mesmo, em nome de Jesus. Alguém está comigo aqui? Meu Deus, é forte Jesus. Eu preciso terminar. Eu vou terminar. Olha o que acontece. Marcos 8, versículo 14. Os discípulos de Jesus haviam esquecido de levar o pão. Só tinha um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles dizendo:
Fique alerta e tome cuidado com os fermentos dos fariseus, com o fermento de Herodes. E os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não temos pão. Jesus ouviu o que ele estava dizendo e perguntou: por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem que eu disse? Porque vocês são duros para entender as coisas. Vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam, não lembram. E aí ele diz: dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas, quantos cestos de pedaço vocês recolheram? Eles responderam: 12. E Jesus perguntou outra vez: e quando eu parti 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 7. Então Jesus respondeu: será que vocês ainda não entenderam? Quantas vezes Jesus multiplicou os pães? Eu estou apontando aqui, nem colando, vocês respondem. Quantas vezes? 2. Eles estavam preocupados porque eles esqueceram o pão no barco, e eles estavam sem pão. Eles estavam discutindo: ai, Jesus está bravo com a gente porque a gente esqueceu o pão, a gente esqueceu de trazer o pão, a gente esqueceu de trazer o cesto. Aleluia. E Jesus olhou e falou assim: ei, vocês têm ouvido, mas não ouvem. Vocês têm visão, mas são cegos. O que significa? Jesus falou assim: ei, quantos cestos eu pedi para vocês para alimentar 5.000 pessoas? O que eles responderam? 12. E para alimentar 7.000, quantos eles responderam? 7. Quantas vezes Jesus fez a multiplicação? Me ajuda? Quantas vezes? Eles viram Jesus multiplicar 2 vezes. Até quando vocês vão ver milagre e não vão acreditar que Ele faz milagre? Nesta noite eu estou com um povo de fé aqui. Jesus, ele fazia aquelas multiplicações na escola do reino, para que os seus discípulos entendessem que com Jesus o nada é 5.000, é 7.000. Que nesta noite, em nome de Jesus, que você seja curado na sua alma, que você seja curado na sua visão espiritual, que você possa crer e acreditar nas promessas que Jesus fez para você. Não foi na primeira, que seja na segunda. Se não foi na segunda, mas que seja na terceira. Mas que nesta noite você saia carregado dos milagres de Deus e das respostas de Deus para a sua história, para a sua vida, em nome de Jesus. Quem recebe esta palavra, se coloque de pé.